Falou, 300 e pouco mil. Eu falei, moço, eu não dou conta de pagar isso aí não, então eu vou quebrar. Tu é doido, Tu é doido. Não, mano, vai trabalhar, cara, vai trabalhar. E aí eu como empresário também, eu tento sempre inspirar alguém, por mais de uma maneira que seja um funcionário nosso ou uma pessoa mais próxima. Hoje eu tenho uma que faz 2.200 horas. Entendeu? São 2 toneladas e 200 horas que ela faz hoje, que é a máquina que eu tenho, né? E aí comecei a bater em porta, chegar na nossa porta, bom dia, Fábio, tudo bem? Eu sou o Mário, rapaz, eu vendo açaí, eu vendo um açaí top, não fiquei experimentar não. Muitos diziam, rapaz, eu vou te experimentar, outros diziam, pô, vou te ajudar, outros diziam não, outros vinham com ignorância, rapaz, tu vem batendo na minha porta, rapaz, eu não quero, né? Mas assim, a gente sabe que a gente tem que aceitar, todo mundo tem seu jeito, né? Aonde que você chegou e disse assim, cara, vou desistir? Se teve, né, esse ponto? Teve. Mário, você comentou aí que não deixou eu conversar, mas foi muito bom estar sentado aqui ouvindo essa história. Você me arruma R$2.000, ela, meu filho, pra que esse dinheiro? Eu falei, tu é doido, você vai fazer o que com esse dinheiro? Eu falei, mãe, eu vou comprar um carro. Tu é doido? Eu disse, não, eu preciso de um carro, mãe. Inspiração é quando você abre o negócio, né? E transpiração é quando você vai pra cima, que você vai trabalhar, conquistar e fazer o negócio acontecer, né? E antes de começarmos mais esse episódio do Vitalicast, quero relembrar aqui nossos patrocinadores, que é a Farmafórmula, a maior farmácia de manipulação do Brasil, Onherbal, suplementação para o corpo e alma, JP, gestão digital, e quero dar as boas-vindas a Prime Dental. Você, especialista, dentista, que trabalha em consultório odontológico, agora aqui em Balsas, você tem uma loja completa. Sabe onde comprar, preço, qualidade, em frente ao Hotel 10. Isso mesmo, aqui em Balsas agora tem Prime Dental. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vitalicast, sua dose de saúde, longevidade e bem-estar. Eu sou Edivaldo Leda, farmacêutico, especialista em suplementações personalizadas, e hoje o nosso assunto é bem importante. Eu gosto demais de pegar meu celular, ir no YouTube, ouvir um podcast, saber como que foi a vida daqueles que chegaram até lá em cima, que saíram de baixo. É muito importante. E hoje a gente vai ouvir uma história surpreendente de um cara que está mudando aí o rumo do açaí em Balsas. O açaí do pé ao pote. É isso mesmo, do pé ao pote. Toda a história dele, a história um pouco do açaí. E a gente está aqui com Mário Lincoln. Ele é CEO da Gran Açaí, não é isso? Isso. Mário, seja bem-vindo. Fique em casa. Eu queria que você começasse aqui, para quem não lhe conhece, contando sua história. Não vou dizer um pouco da sua história, não. Conte sua história. Quero saber, eu acredito que muita gente quer saber como que você chegou até aqui, qual foi os passos fundamentais. Certo. Só uma pergunta, teu nome é? Edivaldo, né? Isso. Edivaldo, primeiramente quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, agradecer vocês também através do convite do meu amigo do Fábio Santiago, da Boa Notícia, né? A gente tem um bom relacionamento, né? A gente já vem trabalhando muito tempo junto, né, Fábio? Muito tempo. E é um prazer estar aqui no seu podcast, né? Esse aí é uma das coisas que está viralizando no mundo hoje, né? Muito interessante, traz muitas notícias, informações que agrada, que as pessoas se interessam de saber, né? Justamente. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Mário Lincoln, né? Sou natural de Balsas, nasci em Balsas. Aos meus 8 dias de nascido, minha mãe deu depressão pós-parto, fui para Nova Colinas, chamado no povoado de São Bento. Lá fui criado pelos meus avós, né? Fiquei até os 15 anos nesse interior e vinha para Balsas, né? Na chegada em Balsas já comecei a trabalhar, né? Fui engraxado aquela rodoviária antiga ali, cara, na Transbrasiliana ainda. A Açailândia, não sei se tu lembra. Lembro demais. Naquele tempo o cliente descia do ônibus e eu já tava lá no pé para engraxar o sapato, né? E aí, cara, comecei a trabalhar na cidade, bem diferente do anterior, porque criado no mato é diferente da cidade, né? Mas assim, eu agradeci mais em nome do meu pai, José Timóteo, foi o cara que me ensinou, que é meu avô. Infelizmente já se foi, mas deixou um legado muito, muito grande.
e ensinou o caminho certo, né? Meu filho, você vai fazer isso, 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 para você ser um homem na vida, para você ter um bom nome, né? E eu acabei seguindo os passos dele, né? E naquela época comecei a trabalhar também depois limpando quintal e tal, e aí levei minha vida trabalhando também fui cinegrafista também 5 anos, né? Trabalhei na TV Rio Balsa na época, depois fui pra TV Liberdade e assim por diante. Mateus Supermercado, que hoje é um grande empresário, é um grande parceiro da Gran Açaí. O seu Wilson enche a boca de que ele é um homem que dá oportunidade. Então assim, a Gran Açaí hoje ela atende 74 lojas só do Grupo Mateus, né? Então assim, a gente fica muito grato, agradecer ao seu Wilson aqui de coração, porque ele deu a oportunidade, ele dá oportunidade para as pessoas de Balsas, né? Isso aí, cara, sem dúvida nenhuma, ele é um cara que dá muita oportunidade. E quando eu falei com ele, ele não mediu esforço não, foi: meu filho, vai para cima, o caminho é esse, e eu vou seguir, né? Então, beleza, segui minha vida trabalhando em Balsas, fui caminhoneiro, né? Fui operador de máquina em fazenda, né? Trabalhei na Risa também, a Produtec, passei por várias empresas, mas Deus, ele tem um destino para todos, né? E aos meus 22 anos já me casei, né? Eu tenho minha esposa Sheila, nós temos 2 filhos, a gente tem praticamente 20 anos junto, né? E naquela época eu era caminhoneiro, cara, e sofrendo, meu irmão, sofrendo. A gente morava, na realidade eu morava com minha mãe ainda, ela morava com a mãe dela. E aí quando ela engravidou, ela disse: meu filho, agora você tem que você tem que arcar as consequências e a responsabilidade da minha filha. Disse: segue o rumo. Eu falei: rapaz, agora eu tenho que me virar, né? E acabei. E aí minha sogra naquela época me chamou pra trabalhar, pra morar junto com ela, né? E o pessoal dizia que a porta mais perto, Fábio, da sogra tem que ser 1.000 quilômetros, mas não, cara, não. A minha sogra é uma mãe pra mim, né? Então assim, que me deu também a mão, muito mesmo, apoio. E naquela época eu fui morar com ela, né? A minha filha Emanuele tem 13 anos, hoje 14 anos, entrando nos 15. E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu estava investindo muito na habilitação naquela época, um caminhoneiro e tudo. E passei muito tempo de caminhão, né? Praticamente 8 anos nessa vida de caminhão. E quando foi um dia, eu falei: não vou mais, porque eu realmente tava me acabando, cara, rodando muito pro Nordeste, né? Sem dormir. E chegou um tempo que eu disse: eu vou morrer, estresse demais, né? Muito trabalho, cara, suado, meu irmão. Eu te digo, a vida do caminhoneiro não é fácil, velho. O cara disser que a vida do caminhoneiro é fácil, não é. O cara passa muito aperto. E aí, quando foi um dia, eu falei pra minha esposa: rapaz, eu vou arrumar, nem que você... eu sei trabalhar, mulher. Eu vou caçar meio de trabalhar na cidade, nem que você vou voltar, capinar quintal na cidade aí. Mas, Sheila, eu não quero voltar mais pra estrada, não. Eu: não, meu filho, se vou sair dessa vida aí, eu sempre pedi pra não largar essa vida, né? E eu acabei largando mesmo, fiquei em casa, pedi conta e saí. E aí a minha esposa, a mãe dela tinha um salão aqui no centro, né? A Coelho Neto ali, né? Coelho Neto, E aí ela fazia sobrancelha, né? E aí todo dia eu vinha deixar ela. Quando foi um dia, eu cheguei lá e vi um açaí. Quando eu vi o açaí, eu me arrupiei todinho, né? Aí eu falei pra mim... Amor à primeira vista aí. Primeira vista. Quando eu vi a polpa de açaí, né? Lá na casa da minha... Aqui no salão, na casa da minha sogra. Aqui é onde ela trabalhava, que era a casa da mãe dela, né? Lá na geladeira. Aí eu olhei o açaí assim, aí eu me arrepiei todinho, né? Fiquei arrepiado igual sabe o que? Quando a gente se arrepia mesmo, quando a gente vê uma cobra, uma coisa assim, acaba se arrepia. E aí eu falei bem assim, cara, Sheila, bem que a gente vai mudar a vida financeiramente. Ela olhou assim pra mim e disse: rapaz, mas tu fala besteira. Eu falei: minha filha, eu só tô falando. Aí eu fui, meu cunhado mora no Marabá, né? Eu disse: rapaz, eu vou vender açaí aqui. Tu manda isso aí pra nós vender? Não, Mário, manda na hora. No outro dia, tem a Bueno, que é
Que é ônibus, né? É um ônibus que faz linha de Marabá para Balsas. Eu acabei. No outro dia fui pegar uma caixa já com, me lembro como hoje, com 15 polpa de açaí. Mas, cara, tu é doido, aquilo ali, o cara olhava assim, é outra vida, pô, açaí puro é... Aí eu peguei, o que que eu fiz? Eu tinha, naquele tempo, a gente já tinha uma motinha já financiada, né? Uma bis. Inclusive essa bis, hoje é da minha sogra, que eu dei pra ela, mas já tem história, já foi roubada, já, cara, já passou por tanta coisa. E aí eu peguei essa bizinha e eu, rapaz, quer saber, eu vou bater em porta em porta. Coragem de trabalhar eu tenho. E aí comecei a bater em porta, chegar na nossa porta, bom dia, Fábio, tudo bem? Eu sou o Mário, rapaz, eu vendo açaí, eu vendo um açaí top, não quer experimentar não? Muitos diziam, rapaz, eu vou te experimentar, outros diziam, pô, vou te ajudar, outros diziam não, outros vinham com ignorância, rapaz, tu vem batendo minha porta, rapaz, eu não quero nem... Mas assim, a gente sabe que a gente tem que aceitar, todo mundo tem seu jeito, né? Justamente. E, cara, isso foi indo. E aí eu emendei de domingo a domingo. Porta em porta. Porta em porta. E a gente começou a trazer cliente, pegar amizades, né? Esse bolso todo, pra quem me conhece, sabe a minha história. Hoje já tem a fama de o cara mexe com cocaína, o cara é ladrão, o cara mexe com coisa errada, porque hoje tem alguma coisinha. Não minha, a empresa. Não sabe não, que às vezes do vizinho a grama é sempre verde, né, Fábio? Então, o que acontece? Naquela época comecei a fazer amizade também com todo mundo. Chegava nas empresas, rapaz, Mário, dá um açaí aí. Começou, né? Começou a ligar todo mundo. E aí arrochei. De 20 foi pra 30, 40, 50 e foi indo, 100. Chegou um dia... meu cunhado disse, rapaz, com açaí que acabou. Porque a gente tava num período da safra, né? Uhum. Na safra todo mundo tem, filho. Agora quando você não... Quando passa a safra, aí você tem que ter estoque. Ah, Lincoln, mas a qualidade é a mesma? Não, vai ficar a mesma. Só que assim, não vai ficar a mesma coisa. Ele vai perder uma porcentagem aí, né? Porque ele vai ficar congelado aí praticamente... a nossa safra ela é até outubro, novembro, dezembro, né? Aí, só no outono de novo, de agosto pra frente, né? Aí tem um açaí Paral, que é um açaí começo de safra, que é muito ruim. Ele é um açaí que trava muito, entendeu? E o açaí é muito sistemático, tem a questão da cor, qualquer coisinha mais na frente a gente vai explicar essa situação. Então, beleza, quando ele disse, Link, acabou o açaí, eu disse, rapaz, agora o que eu vou fazer, bicho? Nisso eu já tinha uma clientela muito grande, todo dia me ligava. Mas o cliente ligava de domingo, 7 da manhã, eu tava na porta entregando. Fábio, eu não medi esforço pra ir lá no meu cliente, atender meu cliente. E uns diziam, rapaz, mas não tá legal o açaí. Eu falei, pois pega o dinheiro, devolvia, pegava outro açaí. Mas assim, eu sempre agradava o meu cliente, porque meu cliente, ele sempre tem que ser visto, né? Porque ele é a prioridade do negócio, não adianta. Naquela época, eu já vendendo açaí, eu arrumei uma oportunidade, agradeço mais a Patrícia, a enfermeira Patrícia hoje, que é nosso diretor do Regional de Saúde do Estado. Naquela época, através do meu irmão, Luciano, enfermeiro, que hoje é diretor do HBU, eu falei que eu tava vendendo açaí, mas queria trabalhar, né? E ele arrumou, eu fiz um currículo, concorri um seletivo naquela época, aqui pro SAMU de Balsas, né? Agradeço demais aí o município, trabalhei 7 anos nessa instituição, né? Onde eu aprendi muito mesmo. E aí naquela época eu comecei a trabalhar no SAMU, né? E com o negócio do açaí, mas eu vi que o açaí era futuro, cara. Mas o açaí na cabeça. Na cabeça. Agora eu tô medindo, o cara sem estrutura, porque assim, esse real que eu ganhava hoje, eu multiplicava, eu comprava ele de açaí. E hoje a nossa empresa ela vive desse jeito. A gente não tem dinheiro em caixa. Ah, Link, mas se vai quebrar, rapaz, vai quebrar. O meu dinheiro ele tá investido no açaí, que é o meu negócio, para não faltar. Então, naquela época comecei a trabalhar no açaí, aliás, no SAMU, e vendendo açaí. Aí meu cunhado disse, rapaz, acabou o açaí. Falei, caralho, o que eu vou fazer? Eu passei 30 dias sem açaí. E o pessoal em cima, Mário, cadê o açaí? Mário, cadê o açaí? Né? Muitos clientes, cara. E eu disse, rapaz, eu tenho que arrumar um jeito. Para aparecer outra oportunidade
no hospital regional, naquela época, né? E aí eu trabalhava 24 horas no SAMU, folgava 24 horas e trabalhava 24 horas no regional. E é motorista de ambulância, né? No regional e no SAMU como socorrista. E aí lá eu encontro um colega. Fiz amizade no hospital, encontrei fiz amizade com um rapaz lá que era maqueiro, né? Ele, rapaz, Mário, cadê o açaí? Eu falei, rapaz, eu tô sem açaí, cara, acabou o açaí, não tem. Aí ele disse, rapaz, eu tenho um tio que ele tá tendo açaí ainda. Aqui, ou no Pará? Não, isso tudo no Pará. No Pará. Tudo no Pará. Isso tudo em Marabá. O que acontece? Na entre safra existe o açaí terra seca, que são os açaí irrigados, plantados, né? Inclusive já tem plantação em Balsas, né? Então assim, naquela época eu falei, pô, me passa o contato dele, né? Eu já perdendo muita venda e o cliente, né? E ele acabou me passando contato. Eu fiz contato com ele. Seu Zé é o nome dele. Ele é um evangélico, um senhor, segue no olho. Aí, um cara muito atencioso. Mário, eu tenho um açaí ainda, bom, entendeu? Só que assim, o que acontece? Quando o açaí ele passa da safra, que ele começa já com 10, 15 dias da entre safra, que ele já entra entre safra, o preço ele já começa a mudar. Ele é igual o dólar, ele aumenta todo dia. Inclusive a hoje, lei da procura, né? Procura. Inclusive hoje o açaí, cara, é praticamente ouro. Hoje falar em fruta é açaí. E o preço tá um absurdo, assim, pra nós tá muito caro. Muito caro, porque a gente já tá vendo o desperdício na questão de já tem muitas pessoas fechando comércio, não tá dando conta, porque realmente, outra coisa, essa parte da nossa cultura, que é a nossa cultura dos mix de açaí, que é do nosso Nordeste, que é açaí com fruta, esse enchocolatado mesmo aí, cara, tá muito caro. Então assim, tem muita gente já fechando as portas pela questão do chocolatado, tá muito caro, né, que é a parte de guloseimas, e o açaí também, nem se fala, o açaí tá muito caro. Mas assim, existe hoje, tem outras logísticas, né? Mas esse ano mesmo já chegou às 3 safras junto, porque quando falta no Pará, a gente entra em Macapá, Manaus, aí Abaetetuba, Castanhal, né? Só que são tudo perto, né? Assim, porque a demanda de chuva é muito grande em Macapá, né? Manaus. Mas tem a questão da qualidade do açaí, nem todos são bons. Com certeza muda, por questão da terra, fertilidade de né? Por ele ser nativo, né? Mas a questão da terra realmente muda. Tem açaí de uma cor feia, né? Então, assim, tem regiões que tem um açaí top mesmo, com uma cor extraordinária. Mas ali tem que ter realmente uma terra bem ácida, né? Em regiões, né? Então, beleza. Voltando atrás. Aí, consegui falar com o seu Zé, fui lá pessoalmente para conhecer ele. Naquela época eu tinha, se eu não me engano, uns R$500 naquela época de saldo, né? E aí eu peguei um ônibus aqui e fui lá. Falei, seu Zé, conheci ele através desse meu colega. E aí ele disse, Mário, pode ir. A gente tá sem dinheiro. Eu falei, pô, eu ainda tenho R$500. E dei esses R$500 pra ele. Naquela época ele tinha uma despopadeira muito pequena, era só de 5 litros. Então batia muito devagar açaí. E aí ele já comprava desses fazendeiros que tinha açaí a terra seca, né? Açaí de plantação, irrigado. E aí eu peguei e falei, não, moço, eu vou dar um jeito. Ainda tem um créditozinho aqui ainda, meu nome é limpo. Fui naquela época na Nosso Lar de Araguaína, comprei uma despopadeira. Voltei pra Balsas, falei com minha esposa. Aí fui na minha mãe, você me arruma R$2.000? Ela, meu filho, pra que esse dinheiro? Eu falei, tu é doido? Você vai fazer o que com esse dinheiro? Eu falei, mãe, eu vou comprar um carro. Tu é doido? Eu disse, não, eu preciso de um carro, mãe. Por quê? Eu já pensava na logística. Falei, cara, eu tenho que dar um jeito. Não tem como trazer açaí num ônibus de grande escala. Então assim, no caso aí tu já trazia o açaí. O açaí, a polpa de açaí batida de lá. Só que assim, como não tem como trazer de grande escala no ônibus, porque ficava mais cara. Porque a lei da empresa é o seguinte: para você crescer ela, você tem que diminuir o custo. Então, o que você está pagando? Caro. Você vai ter que trabalhar como se fosse uma guerra. Entendeu, Edvaldo? Você tem que trabalhar para combater aquele custo alto, né? Então, assim, foi que sempre minha mentalidade da minha empresa hoje, da minha marca,
Sempre, cara, foi... diminuir o custo. Eu preciso fazer o quê? Caixa. Eu vou trabalhar para comprar uma fábrica, uma máquina de fazer caixa. Um dia eu consigo. Porque o custo é muito alto. Frete, caminhão, açaí, plantação, né? Então assim, cara, tu tem que... Não adianta. Depender dos outros, muito bom. Porque chega uma certa hora, tá tudo aqui no prato. Beleza, e aí? Quando não tiver mais naquele prato ali? Então assim, tu tem que... Pelo menos eu penso, né? Não tô ensinando ninguém aqui, porque eu não sou. Mas o meu pensamento é esse. E acabei... peguei essa espopadeira, levei pra ele, aí peguei esse dinheiro com minha mãe. De todo mundo dizer que era doido. Todo mundo que era doido. É doido, não vai dar conta de pagar, não sei o que. Eu falei, rapaz, deixa que Deus tá no céu e a minha fera sempre... Deus, ele sempre é a minha base, né? E eu sou um cara de muita fé. E eu peguei comprei, fui na Delícia, naquela época, né? Botei meu nome lá e falei, rapaz, eu contei o carro 23 mil. Não, eu só tenho 2 mil reais. Rapaz, é muito difícil aprovar. Não, mas faça um teste. Foi meia hora, o vendedor me ligou, rapaz, tá aprovado teu cadastro, rapaz. Vem buscar o carro. Eu falei, caramba, velho, sério? Eu fiquei feliz demais. Meu irmão, peguei essa saveirinha, botei acho que uns 8 isopor, Edivaldo. Desceu pra Marabá. E passei uns 5 dias com ele lá, andando no mato, nesses fazendas, e comprando açaí, batendo. E enchi essa bichinha e vim pra cá. Cheguei aqui, fui na Liliane, naquela época, na Liliane, comprei um freezer, botei todo mundo que era doido. Esse menino é doido, tu não vai conseguir pagar isso aí, cara. Eu falei, nossa, deixa. E eu, cara, trabalhando, meu cliente ligava, não tinha negócio, não, meu irmão, mas tá fora do horário. Eu falei, meu irmão, pra você não tá fora do horário, não, vou deixar agora. Era 9 horas, 10 horas da noite. Então, assim, o começo, cara, é cruel. Por isso que eu digo, o começo é doído, tem que ter sangue no olho. Não adianta. As pessoas começam um negócio aqui e porque um dia não vende, já desanima, quer fechar, não. Cara, na história não é pela aí. Pra você vencer, você tem que engolir sapo mesmo. Tem dia que você não vende nada, mas tem dia que você vende tudo. Justamente, dessa maneira. E aí, o que acontece? Naquela época, eu trouxe esse açaí, enchi o freezer, meu filho, e botei pra cima. Trabalhando e pagando, entendeu? Não tinha negócio de dinheiro sobrar dinheiro, não. Era pagando, investindo e comprando mais. Quando foi, ele disse um dia, Mário, acabou o açaí, agora não tem não. Zerou total. Falei, meu Deus do céu, de novo, velho. Aí o que eu fui pensar? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, bicho? Naquele tempo, o começo do açaí realmente não tinha estourado ainda, né? O açaí veio estourar mesmo aí de uns 6 anos, uma média de 6 anos que o açaí explodiu mesmo, né? Que hoje, eu vou botar que o mundo conheça aí mais ou menos uns 8%, 7%, que o mundo conhece açaí ainda. Aí tá longe ainda do pessoal conhecer açaí. Mas o que acontece? Eu peguei naquela época, eu fui lá para agora, quebrou minhas pernas. Os clientes em cima, eu tinha vendido tudo já. E as contas para pagar? Porque assim, meu irmão, depois que tu começa o negócio, ela é como se fosse uma catraca. O dente, ele não vai parar de rodar, não, ele vai passar naquele buraco. Então tu tem que pagar energia, tu tem que pagar as coisas, tu tem que... Porque não adianta não, filho. Faz sol, faz chuva, você tem que pagar o funcionário. Você tem que se virar. E o patrão é o cabeça, porque quando falta funcionário, o patrão fica no lugar. Então assim... Desse jeito. E aí naquela época eu peguei, acabou o açaí, eu fui pensar, cara, onde é que eu vou encontrar açaí? Aí eu fui bem aqui no celular, no Google, fábrica de açaí. Aí encontrei Amazon Polpas. Isso há 9 anos atrás, né? Vai fazer 10 anos no outro ano, há 9 anos a gente já tem aqui em Balsas, que eu comecei com açaí. E eu liguei lá e falei que queria comprar um açaí e tal. Realmente a fábrica maior da América Latina, né? Hoje não é uma das maiores, mas assim, naquela época era. Já tem outros concorrentes grandes, né? E falei com a tal de Helenice, né? Helenice. Ainda lembro o nome ainda. Lembro. Aí eu falei com ela de São Mário, você tem que ter o CNPJ. Eu falei, o que é isso? Não, CNPJ é um número, uma inscrição, que é a empresa, abrir empresa. Eu falei, abrir empresa. Eu falei, caralho, cara, abrir empresa. E onde é que eu vou abrir empresa? Aí eu cheguei em casa, expliquei pra mulher
Isso já uns 5 dias sem açaí, sem nada, o povo em cima. Os meus clientes mesmo, né? Mas assim, cara, eu era tão chato com a questão da qualidade, porque eu não aceitava açaí ruim. Por quê? Porque o meu cliente, na hora que ele comeu um açaí ruim, no Mário, não tá legal. E assim, eu vou mentir não, hoje ainda sofro com alguns ataques na questão, porque muitos, cara, a gente pede uma carreta, a maioria, muita gente vai não botar uns ruins no meio, entendeu? Isso as pessoas levam de má fé isso aí, né? O próprio dono do açaí. E isso aí foi o que me deu mais força para me ter o próprio meu açaí. Eu industrial o meu açaí, entendeu? Ter minha própria produção. Foi o que me deu mais força por esses ataques. E consequentemente, isso aí existe todos os dias, né? E é porque, cara, eu sou chato, tô em cima direto. Chega a sair ruim, eu mando voltar, não adianta. Chega a sair ruim, eu mando voltar, né? O meu cliente, eu não quero reclamação. Então assim, a Gran Açaí hoje já tem algumas reclamações? Tem, né? Porque a gente não é perfeito. Mas, cara, sobre produtos, vocês podem procurar na cidade de Balsas. São poucos para dizer para o açaí do Mário é ruim. A gente só é pequenininha ali mesmo, mas a qualidade tá naquele lugar. Porque eu prezo por isso aí, entendeu? Não, eu acho que você era pequeno, né? É. Cada dia que eu passo ali na rua ali, tá construindo um pedaço de um lado, do outro atrás, subindo. E o rapaz, o negócio tá bom. Mas, Mário, fantástica a sua história, cara. Parabéns pela sua história de superação. Igual a gente tava conversando aqui antes de entrar no ar, realmente é muito difícil empreender no Brasil. E eu acho que muitas vezes você ainda sai de ladrão, né? Sim, você sim, tá sim. crescendo e ainda sai de ladrão. E aí eu como empresário também, eu tento sempre inspirar alguém, por mais de uma maneira que seja um funcionário nosso ou uma pessoa mais próxima, para tentar, da mesma forma que a gente cresceu, uma pessoa crescer também. Claro. E claro que tem momentos ruins, sempre teve momentos ruins, mas dessa sua trajetória, aonde que você chegou e disse assim, cara, vou desistir? Se teve, né, esse ponto. Teve muito. Aí, tipo assim, hoje a história, porque eu tô te falando passo por passo, mas a história é muito grande. Então, assim, eu vou acelerar mais rápido pra tu entender, o pessoal entender. Naquela época eu encontrei a Amazon Poupas, aí consegui ir no Sebrae aqui, agradeço mais ao Sebrae de Balsas que me deu uma ajuda enorme. Mário, é pelo aqui, o caminho é pelo aqui, você vai abrir a instituição estadual, você vai arrumar um contador, e aí já comecei a fazer contato com meu amigo, o Júnior, parente da minha esposa. Foi um cara do começo mesmo da minha história, faz parte da história da Graça aí, que me ajudou demais. E aí eu fui pra essa fábrica, cheguei lá, começou com ela início essa situação. Ela queria que eu pegasse de um representante de Araguaína. Aí eu fui ver o preço, não dá. Eu falei, não vou ganhar nada. Eu vou vender gelo, fazer gelo e vender gelo. Não, mas não consegue. Cara, eu passei mais outra pancada. 30 dias sem açaí. E o pessoal ligando. E aonde que eu ia comprar? Então assim, de volta, eu passei muitos apertos, cara. Quando foi um dia, eu já tinha ligado umas 39 vezes. Quando foi um dia sábado, eu liguei de novo. 10 horas da noite, 10 horas do dia. Quem me atendeu foi a Amanda, nessa fábrica de Amazon Poupas. Mário, que foi? Tô vendo mesmo de ligação. Não, moço, que a mulher não me vende, quer que eu pegue de Araguaína. Não, eu vou vender pra você. Sério. Não, a gente vende a partir de 1 tonelada e você tem que pegar no estreito. Olha a distância de Balsas para estreito, são 270 km. E você não tem cama fria. Aí você tem que se virar nos 30. Aí eu falei, rapaz, que como eu vou fazer, cara? Não levava até aqui. Naquela época eu só tinha dinheiro, acho que eu tinha mais ou menos uns 3 mil, 4 mil reais. E eles vendiam só de 1 tonelada. Rapaz, foi outra pedindo pelo amor de Deus, ela não vou te ajudar. E me vendeu naquela época meia tonelada de açaí, 500 quilos, né? Que 500 quilos vai caber em média de 2 freezer grandes, desses de 430 litros, né? E aí consegui trazer esse açaí, o cara trouxe pra mim em estreito. E eu fui buscar. Porque 500 quilos é muito peso pra um assaveiro. Então eu engatei numa carroça, levei uns plásticos, uns papelão e me ajeitei e tal. Trouxe açaí. Moça, açaí chegava derramando em balsa. Mas isso aí, cara, foi muitas vezes. Muitas vezes. E foi indo. Aí eu fui comprando de 500 quilos, 1000 quilos. Nesses 30 dias que ela estava de férias, aí quando ela voltou, ela já botou o pé na parede de novo. Falei, não. Como eu já tinha um incentivo, um cadastro da empresa, aí eu acho que ela ficou um pouco assim, aí não teve ponto de correr. E o dono, que é o Márcio, dono da Amazon Poupas, disse, rapaz, pode vender pro rapaz.
o rapaz mora no outro estado, não tem nada a ver. E aí começou, né? Aquele trâmite e tal, e eu... Depois ficou pequena a Saveiro. Meu irmão, Luciano, me arrumou, ele tinha uma Hilux na época, me arrumava. Cara, eu já comecei a trazer de 1.000 quilos, né? A logística era todo dia à noite, porque o açaí ele derrete muito rápido nas polpas, né? Então eu chegava aqui, chegava pingando, fazia, lavava tudo direito pra ficar tudo limpo. E, cara, foi indo, até que eu cheguei um dia a comprar 2.000 quilos. Aí o caminhão já chegou aqui. Mas já chegava com preço mais caro, porque é fora de... Aqui Balsas é muito fora de rota. Beleza, comecei, cara, 2.000 quilos e eu já comprando mais freeze, foi indo. E nesse fato, cara, de fornecimento, às vezes não tem pra você não se chatear com alguma coisa, a empresa não lhe atender bem. E assim, eu via que eu era muito pequeno pra empresa lá, né? Por elas, né? Pelas vendedoras. Por eu vender 2.000 quilos, cara, comprava 40, 50 mil quilos, né? E eu sempre ficava por último, cara. Eu era muito castigado. Faltou muito açaí para meus clientes naquela época, né? Que me atrasava e eu ficava, caralho, velho, por que isso? Eles sempre deixavam por último. E um dia, o que aconteceu? Um dia eu pedi o açaí, 2.000 quilos. Aí disse que não tinha como deixar aqui em Balsas. Falei, pô, me traga até Estreito que eu vou buscar. Não, beleza. Peguei, saí de Balsas, fui pra Estreito. Cheguei lá, cadê o açaí? Nem açaí, nem nada. Então assim, eles deixaram eu pra trás de novo, porque tinha uns clientes maiores que não ia perder uma venda tipo de 20.000 quilos pra trás de 2.000 quilos de um cliente. Então assim, eu sofri muito com isso. Por isso que eu te falo, hoje a Gran Açaí, ela zela do grande e do pequeno. Lá não tem cliente maior do que o outro, não. Eu trato todos os mundos bem. Atendo bem e o mesmo produto vai pro rico, vai pro pobre, pro preto, pro branco. Entendeu? E naquela época consegui... Deu essa tragédia lá e eu fiquei estressado, voltei pra Balsa de noite, cheguei 3 horas da manhã aqui. No outro dia eu liguei, foi cedo. Eu peguei o telefone do dono com o motorista, né? Dono da fábrica, liguei. Meu Miguel, o caldo engrossou. Porque quando chega na diretoria, aí ele, Mário, você pode se preocupar que amanhã seu açaí vai estar na sua porta aí. Pá, não sei o que foi que deu, se demitiu ela, foi o que aconteceu com ela. No outro dia o açaí tava 3 horas da tarde em Balsas. Enchi meus frios e tal. O que acontece? E eu falo hoje o nome de um cara que é um irmão pra mim. No mundo do negócio foi um pai. Que aí você diz, quando você confiar na pessoa, você olhar pro seu rosto, eu vou confiar nessa pessoa pra fazer isso aqui. Ele me deu o telefone de um cara que ele foi porteiro dessa fábrica. E hoje é um cara, um dos maiores empresários de açaí hoje no Brasil. Tem uma fábrica gigante em Macapá. Jaime, o nome dele. É um irmão e um pai pra mim. Naquela época eu falei com ele porque eu já tava de tanto sucateado, de tanto pegar a tapa, tanto pegar a pinhola no lombo, de questão de... como é que eu posso te falar? Quando você quer tirar aquela pessoa de cena, né? Escanteado da Amazon Poupas, né? Referindo ao dono, não. Naquela época o comercial deles, né? E aí eu falei com esse Jaime. O Jaime, ele era o quê? Um sócio da Gran Fruto, junto com ele da Amazon, que é o Márcio, né? Só que outra fábrica diferente. E ele falou, Mário, esse cara é muito bom, o açaí do cara é bom. Então eu me dá o telefone dele. E comecei a falar com esse cara, né? E ele, não, Mário, eu mando o açaí pra você na hora. Beleza. Mandou o açaí pra mim. Comecei a comprar nele. O açaí top, Gran Fruto. Quem conhece aí na Gran Açaí, Gran Fruto? Gran Fruto. Ele, Mário, quando isso eu já trabalhando com 2 anos, ele disse, Mário, eu vou te visitar aí. Eu, beleza, pode vir. E aí ele desceu no helicóptero, desceu ali, pegou um carro, foi lá onde eu lá. Entrou lá. Primeiro, nunca tinha falado com ele, assim, só por telefone, mas nunca tinha falado com ele pessoalmente. Aí ele foi lá, entrou. Moça, era só um quartinho, tinha mais ou menos uns 8 freeze, uma prateleirinha com uns copinhos, né? Lá no Potosí. E aí ele olhou assim, rapaz, Mário, cara, tu é um cara muito corajoso, bicho. E eu vejo tu um espírito muito grande, assim, em termos de crescer, porque tu é um cara muito trabalhador. E assim, eu queria investir em ti, cara, mas eu vejo que tu não tem uma certa estabilidade na questão de estrutura. Eu falei, rapaz, mas onde eu chego lá? A esperança é a última, como é que você pode dizer que o pessoal fala? A esperança é a última que morre, né? Eu tenho esperança, tenho fé em Deus e vamos lá, meu filho. Gás. E ele disse, não, beleza. Só isso que ele falou. Conversando um pouco, ele foi perguntar a história do açaí, fui falar e tal.
pegou, voltou pra Castanhal no helicóptero. Com 2 meses ele, Mário, vem aqui na fábrica. Eu, beleza, eu peguei a saveirinha, abri, cheguei lá. Entrei, rapaz, sala do cara e tal. Senta aí, mano. Conversamos, não, deixa eu mostrar a fábrica. E aí nós entramos nessa fábrica, produção, meu irmão, 1 milhão de saco de açaí. Eu fiquei, bicho, caralho, que é isso aqui, velho? Aí conversamos, mostrou a fábrica e tal. Eu já com um cliente bom, né? Sempre pequeno, mas sempre crescendo e pagando, sendo honesto com as coisas. Bom, naquela época ainda até hoje. Tão bom que chamou a atenção dele, né? Que veio... É tão tanto que ele mandou hoje manda uma carreira de açaí, ele não faz um boleto. Ele só diz, rapaz, pro Mário pra mandar, porque ele sabe que eu pago, é um cara direito com as coisas. E aí ele mostrou a fábrica, me chamou, Mário, senta aí aqui. O que tu pensa? O que tu quer? O que tu pensa no açaí? O que tu pretende? Eu falei, rapaz, meu pensamento é ter uma fábrica. Mesmo é? Não, pois tá bom. Foi só isso. Ele é um cara que ele não falava nada pra ti. Conversando e tal, vim embora pra balsa. Com 32 chegou uma carreta na minha porta ali. Eu falei, oxê, e essa carreta aí? Desceu 3 caras. Eu falei, rapaz, esses caras é pistoleiro, meu Deus do céu. Não, Mário, é o seguinte, o Jaime mandou vir aqui montar uma cama fria 3x3 pra ti, com uma máquinazinha aqui, uma contínua pra ti. Eu, rapaz, o que é isso? Não, moço, uma máquina de bater açaí. Porque eu sabia que o futuro é o soblete. O mix de açaí, que é a nossa cultura aqui, cara. Não adianta. Se eu for, o açaí batido na hora é gostoso, mas nem é todo mundo que gosta não, filho. Verdade. A cultura do açaí aqui é o mix de açaí. E eu sabia que ia estourar isso aí, cara. Não adianta. Não, eu sabia. E aí eu falei pra ele que eu queria isso aí. Eu queria fazer soblete. Mandou uma continazinha de 200. Pra ter ideia. Hoje nós temos uma contina que de 200, ela fazia 200 kg hora. 200 kg. Hoje eu tenho uma que faz 2.200 hora. Entendeu? São 2 toneladas e 200 horas que ela faz hoje, que é a máquina que eu tenho, né? Então assim, naquela época, beleza, comecei, cara. Ele foi lá, os caras passaram mais ou menos 15 dias aqui em Balsa, montou essa cama fria 3x3, montou essa máquinazinha lá e eu comecei. Eu falei, rapaz, vigilância vai chegar, não, Mário, se vira aí, vai trabalhar, bota cerâmica e se vira. E aí, meu filho, comecei a bater açaí, botar no freezer, e vendendo, e ligando para um cliente aqui no Piauí, em Tocantins, e vai pro lado e vai pro outro. Esse mar é doido. Beleza, até que eu consegui organizar, quando for o dia, falar, pá, eu quero pagar a conta. Ele, não, moço, vai trabalhar. Eu falei, quanto que é a conta? Falou, 300 e pouco mil. Eu falei, moço, eu não dou conta de pagar isso aí não, então eu vou quebrar. Tu é doido, Tu é doido. Não, mano, vai trabalhar, cara, vai trabalhar. Eu falei, já não é normal não. Cara, ele me deu 5 anos pra me pagar. Então assim, com 1 ano e meio eu consegui pagar essa mini fábricazinha, né? Depois eu vi que tava pesando no bolso o frete. Mário, eu tenho um caminhão aqui, vou pegar o caminhão, vou passar e tu vai pagar. Beleza. Me deu 3 anos pra pagar o caminhão. 7 meses eu paguei o caminhão. Cara, e arrochei e não parei mais, não. Investindo em cama fria, em maquinário, entendeu? Depois eu comprei um lote, né? Aí já fiz aquele prédiozinho em cima do meu pai, pagava aluguel, depois eu comprei, né? E aí, cara, não parei não. Presente de marca caminhão, comprei outro caminhão, né? E aí fui investindo em maquinário, né? Graças a Deus eu falei, rapaz, agora eu vou plantar açaí. Há 2 anos atrás tive esse pensamento, plantar açaí. Comprei a terra, plantei açaí. Hoje a gente já tem açaí já soltando caixa, já tem produção própria aqui em Balsas, né? E, cara, nunca parei. Tive uns projetos de colocar no supermercado. E gente colocou tão sucesso. Agora eu coloquei os potezinhos diminuir para uma porção de 220 ml. 200 ml. Já tá no supermercado. Agora eu vou montar também agora pra questão dos pós-treinos, o pessoal que faz academia, né? Com açaí com whey. Cara, eu tenho vários projetos, mas não para pela aí. E aí, do lado da fábrica, eu vou fazer esse gasto com açaí, né? E, meu irmão, assim, agradeço muito a Deus, que sem Deus a gente não teria nada. Mas assim, o Jaime, ele foi uma porta pra mim, entendeu? Mas que ele acreditou em mim. Agora tu imagina, eu pegar, Edivaldo, pai, Edivaldo, pega aqui 1 milhão pra ti. Não é todo mundo que faz isso. Nunca na vida. Tem que acreditar, meu irmão, no cara. Então assim, eu, graças a Deus, sou um homem hoje, né, na cidade de Balsas. Onde tu procurar o Mário do Açaí, não vai achar nada. E sem falar que eu tenho várias profissões, né, trabalho
trabalhei muitas coisas, trabalhei no SAMU há 7 anos, hoje eu trabalho na perícia oficial também, eu sou empresário, sou agricultor, eu mexo com tudo, assim, mas sempre trabalhando, honrando o nome, certo? Fazendo as coisas certas. Agradecer demais, cara, aos meus clientes de Balsas, do Tocantins, do Piauí, aqueles que me abraçam aqui, né? E muitos dias assim, Mário, eu sou encapado que tu nunca mudou tua essência. E não vai mudar, meu irmão. O dinheiro não vai subir pra minha cabeça, entendeu? Porque eu sou um cara que vim de baixo, eu sei o que é a dor, eu sei o que é a necessidade. Então assim, eu sou muito grato a Deus por tudo mesmo. Agradecer minha esposa, a Sheila, tem 2 filhos hoje, minha família é linda, graças a Deus. E ando no meio do povo de short, né? Não tenho inimigo com ninguém, briga com ninguém, tratar todo mundo bem e trazer a melhor qualidade para a mesa das pessoas, né? E fé em Deus, a graça ela não parou não. A gente tem muito fôlego ainda, né? E tô sabendo aí que tem até o café agora, né? Café do açaí. Sim, outros benefícios, né? A Gran Açaí hoje ela não vende só açaí, ela vende bastante variedade de polpas, né? A gente tem também um plantio de cajá que todo ano a gente colhe de lá, né? Esse ano foi artesanalmente, foi o que? 14 toneladas de cajá, né? O maracujá também, já planto maracujá, não é muito, mas já planto maracujá também. E a gente vende várias variedades de polpas, né? Maracujá, cajá, caju, acerola, graviola, murici, tamarina, bacuri, né? Muito tipo de polpa mesmo, cupuaçu tesourado, que a gente vende lá. E também lançaram o café do açaí, que hoje, o café do açaí hoje é uma das maiores medicinas mais indicada para quem é diabético, problema de estômago, problema renal, né? Mas agora eu sou um amante do açaí e um amante do café, né? Dos dois. Ele é feito do caroço, do caroço do açaí. O açaí, quando ele é extraído, tirado do caroço, ele passa pela lavagem, aí ele passa pela questão de um secamento, né? Depois ele vai torrado e aí ele vai triturado, né? Mais ou menos o processo que é feito no café, né? No café, ele vai torrar, né? Ele torra e depois é o processo de trituração e fica praticamente o pó ali, né? Como se fosse o café, né? Realmente a gente vende muito, cara, muito mesmo. Isso aí é do próprio açaí nosso também, sabe? E cara, é a medicina hoje, principalmente quem é diabético. E outra coisa, problema renal. O açaí, cara, ele tem rico antioxidante, né? Bem tudo, forte, cara. né? Ele envelhecer, quem toma açaí não envelhece assim, não. Entendeu? Então, assim, o açaí hoje é medicinal, né? É muito diferente, porque você sabe que hoje, o que acontece? O doce hoje, ele tá acabando com as pessoas. Todo mundo é diabético. A diabetes hoje, ela é uma das maiores doenças que tem no Brasil. Fala na diabetes, tu tá olhando pro Fábio por quê, rapaz? Então assim, de volta, a diabetes ela é isso, cara, e se você não cuidar, infelizmente acontece isso aí. O doce, ele prejudica demais. Então assim, o perigo desse mix aí não é nem o açaí, é o que coloca junto, né? Isso aí. Então assim, a Gran Açaí, tu pode ir lá tem tudo dizendo que vai no açaí. O meu açaí tem doce? Tem. Só que assim, Fábio, Edivaldo, a Gran Açaí, ela cortou 25% de açúcar no açaí dela. Então a gente tira toda a glicose do açaí. Por que o açaí é gostoso da Gran Açaí? Porque a gente corta a glicose do açúcar, né? Então assim, eu vou falar rapidamente para você entender, para você cortar o açúcar. Você pega esse copo de água aqui, pode botar aqui meio ele e pode adoçar com açúcar normal. Vai estar doce, né? Tu pega um limão e joga aí pra te ver. Pode espremer o limão. Ele vai cortar o açúcar. Então assim, hoje é a mesma coisa do açúcar. O que é o limão? É o ácido cítrico que a gente usa no nosso açaí. Lá tem na nossa formulação. A gente usa o ácido cítrico para cortar a glicose do açaí. Do açúcar que vai no açaí, né? Então assim, é mais saúde para as pessoas, né? Porque, cara, a gente tem que zelar dos nossos clientes também. E claro, trazer mais cliente, porque o cliente, o industrializado hoje, tu sabe, como é que é muito enjoativo, né? É enjoativo, parece gelo. Gelo. Então assim, enjoativo, doce demais. Então assim, a gente tira tudo isso aí, cara. Então
Então, assim, a Graciela, ela tem muito comprometimento com a questão da saúde dos nossos clientes. E é isso aí, Edivaldo. Eu não deixei nem o Edivaldo falar muito hoje. O homem fala demais, mas assim, cara, é muita história, tem muito pela frente ainda. Mas muito bom, cara, muito bom mesmo. E o açaí hoje, ele... mundial, cara. Mundial. Verdade. É mais saudável para as pessoas. Mário, você comentou aí que não deixou eu conversar, mas foi muito bom estar sentado aqui ouvindo essa história. E assim, dá pra notar na sua garra, sua vibração, que você tem sede, né? Sede de crescer, vontade, aquele negócio de não só de chegar onde você chegou, mas tem algo a mais ainda, com certeza. Mas aí dá pra notar nessa sua pegada. E eu só quero desejar que você alcance todos os seus objetivos, cara. Que você parece que é uma pessoa muito do bem. É ali meu conterrâneozinho ali pertinho ali, que sou de Fortaleza do Novinho, a gente é de pertinho. Mas muito, muito bom, fantástico mesmo esse episódio, ouvir. Eu acredito que várias pessoas vão se inspirar. E eu queria que antes da gente encerrar, você deixasse o recado aí para quem está nos ouvindo, ou está nos ouvindo pela Rádio Boa Notícia, ou assistindo aí nas plataformas digitais, YouTube, Instagram. Para quem está começando, ou que seja uma dica de empreendedorismo, ou se eu vi que você também é uma pessoa de muito fé. Eu sempre, quando eu comecei, eu sempre acreditei, e eu acho que isso é fundamental. Quero que você fique à vontade, deixe uma dica aí, ou para quem está começando no mundo do empreendedorismo, ou no mundo do açaí, fique à vontade. Não, tranquilo. Assim, cara, eu costumo dizer, as pessoas dizem, ganância. Não é ganância, cara. Porque tem dois tipos de ganância. Tem a ganância de querer derrubar o próximo, e a ganância de você querer prosperar na vida. Ganância todo mundo tem. Acho que assim, ganância e ambição, na verdade, são diferentes, são coisas diferentes. Hoje você sabe, tipo assim, eu trabalho porque eu tenho filhos, eu penso nos meus filhos, né? E claro, quando você cresce mais, você dá mais oportunidades para as pessoas, qualidade de vida para as pessoas que mais precisam. Justamente. Né? E assim, cara, questão de motivar, eu motivo muito. E te dar um ponto positivo, eu sou aquele cara que eu não te boto para baixo, e a minha palavra é que, meu irmão, vai pra cima. Vai pra cima. Não, batido e ponta virada. Não tem negócio de, eu vou esmorecer. Se tu me ligar um dia mole, cara, tu vai sair alegre. Tu vai acabar com aquela tristeza, porque eu vou te botar lá em cima, sempre lá em cima. E outra coisa, eu te falo porque eu tenho vários clientes, cara. O Pedro no Riachão, Érica na Fortaleza, Daniel em Loreto, dono do Carmo Mangabeira. Cara, muitos clientes aí que começaram vendendo uma caixa de açaí. E hoje os caras têm uma mega açaiteria, um já com 2, outro com 3 e outros com... Então assim, os caras... E esse me agradece, Mário, bicho, tu é um cara que muito positivo, sempre me ajudou. Meu cliente, eu não deixo meu cliente na mão. Tem um cara, Lucas, ele é lá de Orozimbo. Vocês conhecem Orozimbo aqui, sentido Floriano. Quem vai para São Luís, entra ali em São Luís, Orozimbo, um povoadozinho. Ele mora depois de lá, chamado Curral Velho. É um povoadozinho, mas tiver acho que umas 10 casinhas na beira da estrada. Ele disse, Mário, cara, que ele vendeu um açaí aqui na estrada. Eu falei, meu irmão, pode botar. Mas muito dizer pra ele, rapaz, todo mundo diz que não dá certo. Ou quem que vai parar aqui? Eu falei, meu irmão, não pense assim. Não pense. Porque Deus, ele tipo assim, ele te dá a oportunidade. Ele te dá o pensamento. Agora você tem que... Deus não vai te empurrar assim, não. Ele te dá o pensamento e a coragem. Não vai te dar de mão beijada, não. Então assim, eu falei, rapaz, bota. Pode botar que tu não... Que é o começo, é assim mesmo. Tu acredita que esse cara, ele começou a vender, botou uma barraquinha do nada. Bem ali entre Orozimbo e São João dos Patos. Curral Velho. E esse cara começou a vender lá. Botou uma placazinha lá, vende-se açaí, tá, um copinho de açaí. E foi indo, foi conversa, foi vendendo, foi indo. De uma caixa, ou esse cara vende por semana umas 80 caixas de açaí. Vende tanto lá, montou uma loja pancada em São João dos Patos. O cara lidera na loja de açaí em São João dos Patos, né? Então assim, se tu vê a cor mais linda, velho. Eu fiquei muito surpreso lá, cara, eu falei, tu tá vendo ele, Mário, eu te agradeço mais. E dando suporte, sabe? Aquele suporte sempre pra ele, tudo em tudo. E
E é o que eu te falo, a questão da chave do sucesso é isso. Atender bem, vender produto de qualidade, né? E você nunca esmorecer. Eu sei que tem dia que até eu esmoreço, tem dia que eu amanheço assim, meio triste, mas eu jogo aquele ali pro lado. Peço a Deus para me proteger, meu filho, e bota a cabeça pra cima. Não tem negócio de esmorecer, não, né? É aquele dizer, o louco hoje, a lenha da manhã, né? Então, assim, cara, tem muitas histórias aí, os caras tão bem, cara, muito mesmo. Lá em Paraibano, são dos Pastor Bons, Adriana, quem mais, cara? É mesmo de clientes, cara. Tem um Rosi também, Passagem Franca, Mirador ali, o seu Francisco, Fernanda, Sucupira. São as pessoas que começaram, tipo, do começo comigo, né? Vendendo aquele que vendia 1 quilo de polpa. Hoje, cara, estão com megas açaiterias vendendo demais, né? Então, o incentivo é isso aí. Você tem que se apegar com pessoas que têm energias boas, né? Justamente. E, cara, não parar. A gente tem que ser igual um jumento. Botar as orelhas pra frente aqui, meu irmão, e arrochar pra cima. Né? Então, assim, essa é boa. E eu desejo sucesso pra vocês aí do podcast, né? E dizer que a graça aí tá de postos abertos aí, meu amigo, pra você, né? E isso aqui é muito bom. Isso aqui te traz como se fosse outra vida. Você tá aqui conversando naturalmente. Você nem imagina, a gente já tem quase 1 hora aqui conversando. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, Edivaldo. Então, vocês estão de parabéns. E é isso, cara. O ramo do açaí é isso aí. A Gran Açaí hoje, ela é distribuidora, né? Fabricante e distribuidora, né? A gente já atende o Piauí, sul do Piauí, sul do Tocantins, Maranhão sul do Maranhão todo, né? O nosso projeto é até o final do ano chegar em São Luís, né? Já com o supermercado que é o seu Grupo Mateus, né? Só lá são 38 supermercados deles que já abriu as portas pra gente, né? E a gente tá organizando a questão de logística, né? Porque assim, quando você entra no negócio, você tem que fazer bem feito também. Não adianta pra não deixar dar um passo maior do que não pode deixar a desejar, porque assim, é ruim, pô. Chega lá, o freezer tá seco e tal, aceitar isso aqui, tá, né? Então a gente tem que ter aquele suporte pra fazer as coisas direitinho, não botar o pé na frente do boi. Meu pai dizia, meu filho, não deu passo maior do que a perna, porque corre o risco. Então é assim, cara, eu digo que é tempo de Deus, é devagar mesmo. A gente começa hoje com essa água aqui, às vezes tu passa com esse meio de copo aqui 1 ano com esse meio copo, mas no outro ano você já pode estar com esse copo cheio, né? Então assim, é só questão do tempo, cara. É o tempo que vai fazer, entendeu? Tu trabalhar mais com a cabeça, né? E tu aprender mais, tu pegar as porradas pra tu procurar o caminho certo, né? É só questão de ter paciência. Claro que você não vai parar de investir. Você tem que procurar os meios, mas não parar, né? E pensamento negativo, meu filho, você joga pro lado. Tem que ser pensamento positivo. Verdade, né, eu sou desse jeito, Mário. Mário, eu queria agradecer essa oportunidade de conhecer um pouco sua história, em nome do Fábio, da Vitalicast. E foi sensacional, pessoal, esse episódio. Se fez sentido pra você, então acredito que pra muita gente, né? Encaminha pra aquele amigo que tá começando agora. É uma maneira de incentivar, que não desista, acreditar, trabalhar e trabalhar, como o Mário disse, né, Mário? Mais uma vez, Mário, muito obrigado. Você quer finalizar? Não, eu quero só agradecer mesmo, de gratidão aí. Obrigado mesmo pelo convite aqui, né? E tá participando e trazendo mais uma história aí de superação, né? É o que eu falo. Inspiração é quando você abre o negócio, né? E transpiração é quando você vai pra cima, que você vai trabalhar, conquistar e fazer o negócio acontecer, né? Então eu aprendi isso com muito o Silvio Santos. Eu me espelho muito no Silvio Santos. O Silvio Santos, ele foi um espelho pra mim, né? E com o seu Wilson também. Eu estudava esses caras direto, assim, né? O incentivo daqueles caras e dava alguns tons e eu fui matutando as coisas, né? Então eu acho que o sucesso é isso. A gente tem que abrir o negócio, meu filho, e não desistir. A onda não tá boa, o mercado é normal, gente. Isso aí, todos os empresários que tá assistindo aqui, eles sabem que a onda é isso aqui. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, tem mês que não vende, tem dia que mês não vende. Tem ano que é ruim, mas tem ano que você supera. Tem outro ano que você triplica suas vendas. Tem outro ano que você não dá conta de vender,
Porque já é muita demanda. Então, assim, isso é normal, é natural. Então, assim, a questão é você não desistir do negócio. E, claro, é questão de números. Realmente, você tem que entender um pouco de números. Ter a questão do capital e do seu salário, né? Porque hoje, cara, eu não pode dar sangue na canela, mas eu não mexo no meu capital. O dinheiro da empresa tem que ser da empresa. Eu tenho meu salário, né? Dali eu faço minhas doações, faço as minhas compras. Mas assim, quando se fala em números, você tem que ter muito cuidado. Tem muita gente também que faz o seguinte: ele começa a ganhar um dinheirinho e vai comprar logo uma Hilux. Rapaz, se tu olhar hoje, eu tenho uma F-250 antiga, mas porque não é isso, não. É porque assim, eu tenho um certo cuidado, né? Não é perder a qualidade de vida. A gente tem qualidade de vida boa, graças a Deus, entendeu? Come bem, se diverte bem, viaja. Mas assim, eu falo para não perder a essência, a questão. O cara começa a ganhar um dinheirinho e vai comprar uma Hilux. Não é assim, moço. Você tem que trabalhar primeiro, organizar a empresa, fazer as coisas acontecer para depois você chegar. Eu não sou contra comprar uma Hilux de jeito nenhum, não, né? Inclusive eu vou comprar uma, mas assim, eu acho que é a questão do tempo, né? É questão do tempo. Tudo seu tempo. E dar prioridade aonde? Seu negócio, meu irmão. Também. Você não pode tirar o dinheiro do seu caixa para comprar uma coisa ali que não vai lhe dar um retorno. Porque o dinheiro, aí muitos pegam dinheiro com o banco. Aí pega o dinheiro com o banco, vou viajar. Pega a mulher, eu vou viajar lá, gasto o dinheiro do banco todinho. E aí, meu filho? Aí complica pra pagar depois, né? Tem que pagar. E aí o dinheiro, então você pegou aquele dinheiro, você vai investir. Beleza, pegou o seu dinheiro, investiu, ganhou quanto? 100%? Tire 70%, investe de novo e 30% você vai fazer sua viagem, entendeu? Fazer o que você quiser. Pelo menos meu pensamento. Não tô ensinando ninguém aqui, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas fez e deu certo. Tá fazendo e tá dando certo. É isso, cara. Mas muito Pessoal, bom. então foi isso. A gente finalizou mais um episódio aí do VitaliCast. Estamos aqui com o Mário, CEO da Gran Açaí. Mário, obrigado. Pessoal, até a próxima.